Preparem sua caneta, preparem seu papel, preparem aí as suas anotações para começarmos aí a palavra do Senhor nessa manhã. A mensagem que eu trago para você nessa manhã tem como título: o temor de Deus traz bênção para a família. Abram as suas Bíblias no livro de Salmo 128. Salmo 128. Onde vai dizer assim a palavra de Deus: feliz é aquele que teme o Senhor e vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz e tudo dará certo para você. Em casa sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa os seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será abençoado assim. Que do monte Sião o Senhor o abençoe. Que em todos os dias da sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Pai querido e amado, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra lida. Que essa palavra venha gerar fruto em nossos corações e de todos os ouvintes desta palavra, meu Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor venha estar já pelo teu Espírito Santo, preparando os corações para ouvir esta mensagem, ouvir a tua palavra. Pois tem sido um desafio nos dias de hoje firmar-se um casamento, e como tem sido difícil, mas tendo o temor do Senhor, tudo irá bem. Muito obrigado, Deus, e que o Senhor venha fazer com que esta palavra, com que toda palavra lançada venha gerar frutos, em nome de Jesus. Amados, neste salmo refletiremos sobre crises enfrentadas por muitas famílias, sobretudo na esfera espiritual. Também aprenderemos neste salmo que abençoados são aqueles que temem ao Senhor. E que estas bênçãos estão associadas, especialmente ao bem-estar familiar. Você tem noção da importância da palavra de Deus dentro do nosso casamento? E refletindo sobre a família na sociedade em que vivemos, sabemos que muitas pessoas estão atravessando momentos difíceis em suas vidas. E muitas dessas dificuldades estão atreladas aos problemas familiares, que no menor dos casos são os desentendimentos parentais, os desentendimentos entre os parentes. Essas desavenças familiares estão ocorrendo com mais frequência a cada dia que passa, meus queridos. Se você parar para pensar, isso reflete na formação da própria sociedade.
hoje nos deparamos com uma sociedade doente, onde os valores não são mais respeitados ou então invertidos. E dessa forma, meus queridos amados, concluímos seguramente que uma família doente gera uma sociedade doente. Tá dando para compreender? Tá dando para entender? Uma família doente gera uma sociedade doente. Porque é através da minha e da tua família é que a sociedade, é que a população vai ser gerada. E dependendo de como anda a minha vida familiar, se bem ou mal, é assim que vai ser formada esta sociedade. E hoje temos visto muitas pessoas, muitos casamentos sendo destruídos, destroçados dentro da igreja e dentro da sociedade por conta de um casamento doente. Por conta de um casamento doente. Podemos então, amados, nos perguntar por que nossas famílias estão doentes e desajustadas. Por quê? Porque as famílias hoje em dia andam doentes, desajustadas, desestruturadas. A resposta não é difícil. A resposta não é complexa. Um dos principais motivos de a família atual estar doente, desajustada, é a falta de temor a Deus. É claro que isso leva a uma consequência que se torna devastadora. Se uma família está doente, desestruturada, a investida do inimigo vai ser forte dentro dessa família. Satanás irá aproveitar toda oportunidade para tentar destruir esse casamento. Aproveitar uma palavra que você disse e ela entendeu errado, que você disse ele entendeu errado, vai aproveitar um momento de discussão, vai aproveitar um momento de desobediência entre os filhos, ele vai aproveitar toda oportunidade para investir no seu casamento a fim de destruí-lo. E como o diabo ele não se conforma com os propósitos de Deus, tenta a todo custo desfazer, porque esse é o objetivo principal do inimigo. Não é destruir o casamento só, mas destruir a obra, a criação de Deus. A família sempre fez parte dos propósitos do Senhor. Por isso que existem tantos ataques que infelizmente estão surtindo efeitos em alguns dos lares, inclusive no meio cristão. São muitos crentes procurando divorciar-se, são muitos pastores, são muitos líderes que estão, em vez de procurar restauração, estão procurando o caminho do divórcio, o caminho da separação, o caminho em que deixa o inimigo sorridente, satisfeito, dizendo: eu consegui destruir um casamento. Tá dando para entender, meu querido? Tá dando para entender, minha querida? E ao lermos este salmo, observaremos que de nada valem os nossos planos, projetos e sonhos
se estes não estiverem atrelados à vontade de Deus. Se Ele não fizer prosperar, nada do que fizermos fará diferença. Os planos são feitos por nós. A Bíblia diz que nós fazemos os planos, mas o propósito, a realização vem do Senhor. E se nós não estivermos nessa vontade, nesse temor ao Senhor, faremos planos, faremos propósitos, realizaremos, mas não estarão fazendo a diferença que poderia fazer, que deveria fazer. Então, meu querido, trataremos neste salmo de alguns assuntos, mas a ênfase está na prosperidade da família mediante o temor de Deus. Então preste atenção. Preste atenção, meu querido, que nesse texto nós vamos analisar cada versículo e tirar proveito deles para a nossa vida matrimonial, para o nosso casamento, para a nossa vida familiar. O versículo 1 ele vai nos dizer que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz é aquele que teme ao Senhor e vive de acordo com a sua vontade. Eu foco muito na palavra de Deus quando ela diz, como esse versículo, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Mas se esse temor ao Senhor não estiver atrelado a andar nos seus caminhos, estamos fazendo a coisa errada. Não vamos prosperar naquilo ao qual estamos buscando ou projetando para as nossas vidas. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, e anda segundo a vontade de Deus, segundo a vontade do Senhor. Então não basta somente temer, mas andar nos seus caminhos, ser realmente um discípulo, porque há o discípulo e há uma diferença. O discípulo ele aprende e pratica. Mas o cristão, muitas vezes, nem todo discípulo é um cristão e nem todo cristão é um discípulo. O cristão, ele crê. E o diabo, até a Bíblia diz que até o diabo crê. O cristão, para ser um verdadeiro cristão, ele precisa ser cristão e discípulo. Aprender e praticar. Aprender e viver. Esse primeiro versículo inicia com uma expressão muito interessante. Bem-aventurado. E esse adjetivo se refere, meu querido, àquele que é mais do que feliz. Muito feliz. Quando a Bíblia diz bem-aventurado, ele não está dizendo que feliz é. Não está dizendo somente feliz é. Ele é muito mais do que feliz. Ele é muito feliz. Também pode ser considerado um substantivo que está dando nome àquele ou àquela que tem a alegria dos céus. Bem-aventurado, mais do que feliz. Então perceba, meus queridos, que maravilha é ser bem-aventurado. Que maravilha é ser bem-aventurado.
bem-aventurado. Porém, é necessário compreendermos que para sermos mais do que felizes, é necessário temer ao Senhor e andar nos seus caminhos, fazer a sua vontade, fazer cumprir-se em nossas vidas aquilo que está escrito. A palavra de Deus, ela vai nos dizer no livro de Provérbios, capítulo 14, Provérbios 14, versículo 27, o seguinte: o temor ao Senhor é uma fonte de vida e ajuda a evitar as armadilhas da morte. Ou, em outra tradução, o temor do Senhor é fonte de vida para desviar-se dos laços da morte. Olha que maravilha é temer ao Senhor. Provérbios capítulo 9 também, versículo 10 vai dizer: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo a prudência. Então veja a importância que é temer ao Senhor. Jó capítulo 28, versículo 28 também vai dizer: e disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Então quando a gente teme ao Senhor, temos sobre as nossas vidas essas bênçãos, recai sobre nós essas bênçãos, o cuidado do Senhor sobre nós. Nós vamos aprender a nos desviar-se do mal. Vamos aprender a nos desviarmos das setas inflamadas do inimigo quando elas vier sobre os nossos relacionamentos. Temos que andar, meus queridos, nos caminhos do Senhor. Por quê? Porque é dele que vem a nossa força. Deuteronômio capítulo 8, versículo 18 vai nos dizer que antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que ele é que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar sua aliança que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Do Senhor é que vem a nossa força. Precisamos confiar nele, meu amado, precisamos ter fé, precisamos confiar e andar, pois sem ele nada podemos fazer. A palavra de Deus, ela também vai nos fortalecer ainda mais quando diz lá no capítulo 3, versículo 5: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio conhecimento. Confia no Senhor de todo o teu coração e não confie no seu próprio conhecimento, achando que pode andar sozinho, achando que pode resolver sozinho. Precisamos estar sempre buscando os cuidados de Deus para as nossas vidas. Mais 2 versículos para ti, para fortalecer aí o teu conhecimento. Provérbios capítulo 21, versículo 31 também vai dizer: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. Não é com a nossa própria força, mas é o Senhor que nos dá a vitória. João capítulo 15, versículo 5 também diz: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Porque muitos relacionamentos, muitos casamentos fracassam, porque tentam resolver os problemas, as situações, buscando as suas próprias forças, os seus próprios conhecimentos.
Mas quando há temor do Senhor, Ele vai dar a solução. Ele vai dar as ferramentas. Ele vai dar a direção ao qual você precisa seguir, a qual você precisa tomar as palavras certas no momento certo. Porque o que mais você ouve no meio de um conflito, no casamento, é alguém falando no seu ouvido. Ah, fala assim. Não deixa ela falar desse jeito para você não. Ah, não deixa ele falar desse jeito não. Rebate aquela conversa, rebate aquela fala. Se ele grita, grita com ele também, grita com ela também. E não é isso que o Senhor nos ensina, não é isso que o Senhor quer para as nossas vidas. Temor do Senhor é andar segundo a sua vontade. Deus quer que andemos em paz uns com os outros. Temos que confiar no Senhor, porque com Ele não vamos perecer. É por isso que temos que confiar no Senhor. Não vamos desfalecer, não vamos perecer, não vamos morrer. Mateus capítulo 6, vamos lá no livro de Mateus capítulo 6. Versículo 26 vai nos dizer assim. Mateus 6, 26. Vejam os passarinhos que voam pelo céu, eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósito. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Deus tem olhado para você, Deus tem olhado para a sua vida, Deus tem olhado para as suas dificuldades, para os seus problemas, Deus tem olhado para o seu casamento, Deus tem visto o que vocês têm passado, mas busquem nele a solução e não se e não confie nos seus próprios esforços. O versículo 2 do livro do Salmo 128 vai nos dizer assim: se você for assim, ganhará o suficiente para ser feliz e tudo dará certo para você. Nós vemos aí a bênção do trabalho honesto. Em outra tradução diz: pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e tudo te irá bem. Quando andamos no temor ao Senhor, aquilo que a gente faz prospera. Só em podermos dizer que estamos tendo a possibilidade de sustentar o nosso lar com o fruto do nosso trabalho já é gratificante demais. Você não depender de ninguém para se sustentar, apenas da força que Deus te deu, é muito bom, meus queridos. É muito bom. Infelizmente, não são poucos os que não podem dizer isso. Milhões e milhões de pessoas pelo mundo estão passando fome. Não conseguem apenas com o trabalho de suas mãos sustentar as suas famílias. E é muito triste isso. A gente ouve, vê isso todos os dias nas telereportagens. Por isso devemos sempre orar e agir pelos nossos irmãos que estão necessitados. A igreja de Atos é um exemplo para as igrejas atuais. Atos capítulo 2, vamos lá em Atos capítulo 2, livro de Atos. A comunidade evangélica de Vista Alegre, ela tem como base na nossa estrutura Atos capítulo 2.
Pelo menos o pastor tem nos ensinado, tem levado a igreja a este ensino. Atos capítulo 2, de 42 a 47, vai nos dizer assim: e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão e juntos fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres, maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Meu Deus! Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias unidos se reuniam no pátio do templo e nas casas partiam o pão, participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava o grupo às pessoas que iam sendo salvas. Aí me perguntam, por que as pessoas hoje já não aceitam mais Jesus, já não se convertem mais às igrejas? Em nossas reuniões não há mais aceitação, não há mais crentes se convertendo. Será que é por falta de evangelismo? Estou fazendo evangelismo aqui agora. Mas a minha opinião é que o evangelho está sendo desacreditado pela falta de compromisso, pela falta de testemunho daqueles que se dizem cristãos. As pessoas já não veem Cristo em nossas vidas. Para que haja conversões novamente, as pessoas, o mundo precisa ver Cristo. E Cristo será visto através da minha vida e através da tua vida. Era assim no início da igreja. As pessoas viam os apóstolos pregando e vivendo, ao ponto de buscarem, de estarem juntos, ao ponto de, como diz o versículo, cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas, porque eles viam Cristo na vida daquelas pessoas. Precisamos pensar nisso, amados. Precisamos orar por mudança, orar por transformação, uma palavra muito usada nos dias de hoje, metanoia. A igreja de hoje precisa viver uma metanoia, porque a cada dia aparecem escândalos e mais escândalos, e isso tem tirado a credibilidade do evangelho de hoje, nos dias de hoje. A própria Bíblia associa a felicidade, voltando aqui para o texto voltando aqui para o culto de família. A própria Bíblia associa a felicidade ao bem-estar, quando podemos comer dos frutos do nosso próprio trabalho. Não é verdade, meu amado? Quando chegamos em casa e vemos a nossa geladeira ali suprida de tudo aquilo que almeja o nosso corpo, almeja a nossa alma, não ficamos felizes? Ao contrário de quando chegamos e olhamos para a nossa despensa e está faltando isso, está faltando aquilo outro. Bom é que tenhamos como suprir aquela necessidade. No entanto, essa felicidade cabe ao justo, aquele que teme e segue os preceitos do Senhor. O Senhor vai suprir, mesmo quando faltar, o Senhor vai suprir, porque você é temente a Ele. A palavra de Deus, ela vai nos dizer no livro de Isaías, capítulo 3, versículo 10, o seguinte:
dizei ao justo que bem lhe irá, porque comerão do fruto das suas obras. Eclesiastes também nos dá uma promessa maravilhosa, e também que todo o homem coma e beba, e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Deus, ele vai dar, ele vai suprir as nossas necessidades mediante aquilo que fazemos ou o caminho ao qual andamos. Se tememos ao Senhor e andamos nos seus caminhos, ele vai abrir portas de trabalho, ele vai abrir portas de emprego, ele vai suprir a nossa necessidade enviando alguém, mas precisamos andar no temor do Senhor e não nos encostarmos àquele que está nos ajudando. O versículo 3, nós vamos aprender sobre a família como videira e oliveira. A palavra de Deus, ela diz no livro, no salmo que lemos: a tua mulher será como videira, frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Esse salmo, ele enfatiza que a mulher é dada como frutífera. Naquela época, a expressão relacionada à mulher como uma videira frutífera queria dizer, meus queridos, que ela era fértil e que tinha capacidade de poder dar muitos filhos. E isso era motivo de orgulho para aquela mulher e felicidade, porque naquela época a mulher precisava dar filho aos seus maridos, de preferência homem. Hoje em dia o casal já não quer mais ter filhos. Hoje estamos vivendo a geração do filho cachorro, filho pet. Filho pet. Vem cá com a mamãe, vem cá com o papai. Oh, o vovô chegou, a vovó chegou. Filho pet. Já não se tem mais prazer ou já não se querem mais ter filhos. E um gasto que uma pessoa tem com um pet, eu acredito até que seja maior que um gasto que tenha com um filho. Sem contar que o filho vai trazer a alegria do Senhor para as nossas vidas, para a vida do casal. A história de Ana, quando não podia engravidar, estava sempre amargurada contra a palavra de Deus. Mas depois que o desejo dela foi atendido, ela se tornou uma bem-aventurada, uma mulher mais do que feliz. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Ezequiel, capítulo 19, versículo 10. Tua mãe era como uma videira no teu sangue, plantada junto às águas, ela frutificou e encheu-se de ramos, por causa das muitas águas. Oh, aleluias! É bem verdade, meus amados, que essa expressão pode ser aplicada em vários contextos. Como, por exemplo, a mulher que trabalha e traz mantimento para a sua casa, ou a mulher que edifica a sua casa e que é prudente. Tudo isso é motivo para dizer que ela é uma mulher frutífera, pois dá o melhor de si. Quando eu me casei, eu tinha acabado de perder o trabalho. Tinha acabado de ficar desempregado. Já tínhamos proposto morar juntos, juntar as nossas escovas. A minha casa, o local onde eu morei, só cabia uma cama de casal
e sobrava um espaço de 30 centímetros para sair da cama, ir para aquele 30 centímetros, ir para os pés da cama, onde tinha um fogão. Aqui eu acho que do lado tinha uma mesinha de 50 por 50. Era um espaço de, vamos dizer, 2,28, 2,50, 3 metros, vamos dizer assim, 3 por 5. A minha primeira casa. Eu desempregado, minha esposa trabalhava na casa de família e por 6 meses ela manteve a casa. Uma mulher frutífera, a qual eu convivo e ela tem me aturado há 38 anos. Ô glória! Seja você mulher frutífera. Aleluias. Do versículo 4 ao versículo 6, nós vemos a certeza dessa bênção. A palavra vai nos dizer, no versículo 6, quem teme ao Senhor certamente será abençoado assim. Que do monte Sião o Senhor o abençoe, que em todos os dias da sua vida você veja o progresso de Jerusalém, que você viva para ver os seus netos e que a paz esteja com todo o povo de Israel. A bênção é lançada sobre nós. O versículo 4 é um reforço do primeiro, ou seja, que o homem com certeza é abençoado quando teme ao Senhor. E essas bênçãos ocorrem por meio de bem-aventuranças, que é muito mais que felicidade. Com a mulher que dará bons frutos e com filhos maravilhosos. O versículo 5, que do monte Sião o Senhor o abençoe. Vemos nesse versículo que aquele que teme ao Senhor terá bênçãos sem medidas, independentemente de onde esteja. O Senhor o abençoará abundantemente. Não vai faltar, porque Ele sempre irá suprir. Outra coisa que eu quero destacar é que a parte do versículo que diz: tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, está se referindo às coisas boas que o Senhor proporcionará a todos os dias para o justo, para aquele que teme ao Senhor, para aquele que tem o seu coração voltado a servir a Deus. Ele se afasta do mal. Ele anda contrário ao que rege o mundo. Ele se afasta da presença do mal. Ele vive uma vida para Deus. E o último versículo é a complementação do versículo anterior. Quando você está bem, feliz e próspero, com certeza viverá mais, sem preocupações, sem dificuldades, sem se preocupar que o gás vai acabar tal dia. Você já providenciou o suprimento do gás já está ali. Quando acabar, já está ali. E o gás é algo que acaba. A gente sempre diz que o gás acaba sempre num momento difícil.
Mas é no momento, ele sempre acaba nesse momento, porque é quando estamos utilizando ele. Se não estivéssemos utilizando, ele não ia acabar. Mas aquele que teme ao Senhor, ele pensa na frente. Ele já tem o suprimento para aquele momento. O meu acabou essa semana. Aí minha esposa falou, fui lá no cofrinho, tava lá o dinheiro do gás. Fui lá, comprei o gás, repus o gás e estamos aí. Providência do Senhor. Viveremos mais quando estamos na dispensação do Senhor. É o desejo de todos nós, meus amados, temos dias prolongados para podermos contemplar o crescimento de nossos filhos e netos. Algo que tem sido difícil nos dias de hoje. A lógica é os pais morrerem primeiro do que os filhos, mas está sendo ao contrário. Os filhos estão morrendo primeiro do que os pais. Por quê? Porque da falta do temor ao Senhor, porque da falta da reunião familiar muitas vezes. Ah, mas eu não sou crente, você precisa crer. Você precisa crer no Senhor Jesus como um único e suficiente Salvador. Você precisa crer que Jesus ele veio ao mundo como único mediador entre o homem e Deus. Você precisa crer que para ser salvo, você precisa atender ao seu chamado. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos creram, todos quantos receberam o direito de serem chamados filhos de Deus. O mais o Espírito Santo fará, mas você precisa buscar aprender, conhecer a verdade, a vontade de Deus através da palavra. Quando o homem ou a mulher apresenta o temor de Deus, ganha o benefício da longevidade. Vida longa. Meu sogro está com 98 anos, lá na roça. 98 anos. Firme em pé. Forte. Não sei se eu vou chegar lá, devido a tantos transtornos, mas se eu perseverar no temor ao Senhor, eu creio que o Senhor me dará longevidade, como a você também. Não foi assim que ocorreu com o rei Ezequias? Foi um homem temente a Deus e teve seus dias prolongados. Jó também foi um homem sábio e temente ao Senhor. E pôde, apesar de tudo, olha que Jó passou por um grande perrengue. Não foi pequeno não, foi grande perrengue. E apesar de tudo, ele pôde contemplar a longevidade. E Deus foi tão benevolente com ele, tão maravilhoso, que tudo que ele havia perdido, ele retornou em dobro para a sua vida. Para concluir essa palavra, meus queridos, quando uma família honra a Deus e o teme, apesar das dificuldades, consegue vencer e prosperar. Creia nisso. Creia nisso. Deus, ele permite que a paz e a felicidade prevaleçam quando há temor ao Senhor. E todos queremos isso, não é? Todos queremos isso. Então, meus queridos,
Sejamos mais temente a Deus. Esposa, esposo, filhos, sejamos mais temente a Deus. Famílias, recebam ao Senhor em suas casas. Dessa forma teremos um lar mais saudável e uma sociedade mais estruturada. E isso pode mudar, apesar do que vemos hoje na sociedade. Eu acredito que Deus pode mudar toda a situação. Tem um hino, um cântico do cantor cristão, muito lindo, que fala que Jesus é o nosso grande amigo. É mais ou menos assim que diz esse cântico. Em Jesus amigo temos, mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares, e na vida a tentação, não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão, os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seu braço nos acolhe e nos dá consolação. Aleluia, é esse Cristo, meus amados, que precisamos ter dentro dos nossos corações. É essa paz, esse amor, esse amigo que não vai nos deixar passar vamos passar pelo caminho das sombras, pelo caminho da sombra da morte, mas vamos estar ao lado, Ele vai estar ao nosso lado. Vamos ter problemas, vamos ter dificuldades, vamos ter situações difíceis em nossas vidas, mas quando levamos a Ele em oração, Ele que intercede diante de Deus por nós, tudo vai bem e seremos mais do que abençoados, mais do que felizes. Tá dando para entender, meu querido? Tenha você um encontro verdadeiro com esse Deus. E tudo te irá bem. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Esta é a palavra que o Senhor tem para as nossas vidas hoje, meu querido e minha querida. Que você venha estar vivendo esse temor ao Senhor. Que você venha estar vivendo esse temor de Deus a cada dia, para que a sua vida venha estar sendo próspera. Não uma prosperidade financeira como temos visto e buscado, muitos têm buscado nos dias de hoje.
mas uma prosperidade espiritual, para que as bênçãos do Senhor venham a ser alcançadas. E o mais acontecerá normalmente em nossas vidas. Amém? Que Deus venha estar te abençoando grandemente nesse dia, meus queridos, e fazendo com que ferramentas sejam... você venha encontrar ferramentas para se desvencilhar das obras do inimigo, ferramentas que venham fazer você se desatrelar às situações difíceis que enfrentam no dia a dia dentro dos nossos casamentos. E agradeço a participação, agradeço vocês que estiveram conectados, você que esteve aí pelas redes sociais, pelo aplicativo. Vou estar agradecendo, vamos dizer que pessoalmente, a vocês quando o diretor estiver me mandando aí o nome de vocês. E na quinta-feira, na próxima quinta-feira, estaremos de volta aqui com o culto Gerando Vidas, o culto na congregação Gerando Vidas, aqui na Rádio Nova Aliança, através do Facebook, a partir das 8h40 às 10h40 da manhã. E você é o nosso convidado. Jesus, a Trindade Santa, é o convidado especial. E você, juntamente com a Trindade Santa, vai fazer parte desse movimento aqui, vai fazer parte desse culto, intercedendo por almas, intercedendo por vidas e se edificando, porque a palavra de Deus, ela não vem somente para pessoas específicas, vem para todos nós. E mesmo que naquele momento ela não tenha falo ao nosso coração, você vai no momento necessário lembrar daquilo que foi dito na palavra do Senhor, e ela suprirá a sua necessidade. Então não deixe de estar novamente conosco na próxima quinta-feira, a partir das 8h40 da manhã. E convide quando você estiver assistindo, pessoas para assistir com você. Envie o link para outras pessoas, porque com certeza você é um instrumento de Deus na vida de pessoas que precisam de ouvir uma porção da palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus venha estar te dando um restante de semana aí abençoado. Que Deus venha estar te dando aí o restante desse dia de bênção e prosperidade espiritual. Que Deus venha estar suprindo todas as tuas necessidades, ainda neste reino, como garante a palavra do Senhor. Alguém que pediu aqui através do aplicativo oração por saúde, família e emprego. Em nome de Jesus, creio que já está sendo providenciada, e em nome de Jesus estaremos colocando em oração. Marcos Silva de Santa Rosa de Lima, em Santa Catarina. Marilene Bezerra de Tuperatama, Pernambuco. Bete Amaral de Vargem Alta, Espírito Santo. Eliette Cerqueira de Várzea da Roça.
na Bahia, Aparecida Silveira de Venda Nova do Imigrante, Espírito Santo, Zélia Maria de Vila Bela da Santíssima Trindade, Mato Grosso, John Oliveira de Vitória da Conquista, na Bahia, Kellyson Salles de Vargem Grande, Paulista, São Paulo, Victor Ferreira de Central do Maranhão, Maranhão, Bruno Neves de Casimiro de Abreu, Rio de Janeiro, Diego Silva de Cerejeiras, em Rondônia, Monique Silva de Castanheiras, Rondônia, Lico da cidade de Vila Nova de Gaia, bairro Oliveira Douro, em Portugal, Souza Nunes de Camboriú, Santa Catarina, Tiane Lima de Uberaba, Minas Gerais, Igor Carvalho de Santo Antônio de Jesus, na Bahia, Fabrício de Paulo de Vertante do Lério, Pernambuco, Evelyn Rios de Roda Velha, na Bahia, João da Cruz de Campo dos Goitacazes, Rio de Janeiro, Alex Martins de Pará de Minas, Minas Gerais, Pedro Santos de São Vicente do Iguaçu, Amazonas, Kyohei Kawasaki da cidade de Norima, do Japão, Todashi Yasutani da cidade de Yokohama, do Japão, e Yasuki Fujinuma da cidade de Yokohama, também do Japão. Que Deus venha estar abençoando grandemente a vida de todos vocês nesse dia. A presença de vocês é muito importante em nossas programações, pois vocês fazem parte do programa Gerando Vidas. Vocês fazem parte da congregação Gerando Vidas. Que Deus abençoe a todos e na quinta-feira estaremos de volta aí em nome de Jesus, com a bênção de Deus, se Ele assim nos permitir. Fiquem na paz. Obrigado a todos e até o próximo programa, pessoal. Deus abençoe a todos. Tchau. Acesse o nosso site www.radionovaaliançaonline.com.br